muito boa noite, é muito bem-vindo a esta edição do Encontro com Deus. Marcamos presença todas as quartas-feiras neste horário às 20h30. Que alegria podermos voltar à sua companhia. Este é o tempo para o louvor a Deus, é o tempo também para a oração e, como temos dito sempre, é o tempo em que privilegiamos também a palavra do Senhor, a Santa Bíblia, a palavra de Deus que contém o alimento para a nossa alma. Esta noite eu quero convidá-lo a cantar. Se realmente gosta de cantar, então, por favor, cante este belo cântico de louvor a Deus, em que nos é dito que Deus realmente é santo. Vamos cantar. Santo, Santo, Pai bondoso, Santo, Santo, Deus poderoso, entregamos nossos corações a Ti em devoção, Pai bondoso, Te adoramos. Santo, Santo, Cristo amado, pela cruz nós somos redimidos, elevamos nossas mentes em constante adoração, Cristo amado, Te adoramos. Santo, Santo, Santo Espírito, enche de poder as nossas vidas. Suplicamos Tua graça, Teu auxílio e direção. Santo Espírito, Te adoramos. Foi muito bom podermos louvar a Deus, é muito bom podermos, enfim, expressar desta forma, através do cântico, o nosso louvor também, o nosso sentimento de alegria por pertencermos ao Senhor, por sabermos que somos seus filhos. Agora é tempo também para o nosso momento de oração. E esta noite iremos orar por todos aqueles nossos amigos que nos enviam mensagens pedindo orações de intercessão, uns porque estão com problemas de saúde, outros porque estão com dificuldades no seu emprego, na sua vida familiar. Vamos orar por todos estes. Eu o convido a inclinar a sua fronte para uma oração. Querido Senhor, nós te agradecemos por este tempo de louvor em que podemos cantar e dizer que Tu realmente, Senhor, és santo. E como Tu és santo, nós somos Teus filhos e por isso somos gratos, Senhor, por tudo aquilo que mudas e realizas na nossa vida para o nosso bem e para o Teu louvor. Oh, querido Pai, esta noite também queremos trazer-te o pedido de todos aqueles amigos que estão com problemas na sua vida, problemas de saúde, outros com problemas financeiros ou problemas no seu trabalho, por falta de trabalho, por falta de emprego. Oramos também por aqueles que oram e pedem pelos seus lares para que Tu, Senhor, possas ajudar a fim de que as famílias possam realmente ser unidas. Oh, querido Pai, e neste momento nós pedimos-te que o Teu Santo Espírito nos conduza ao estudo da Tua Palavra. Estas graças nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu querido amigo, continuamos a falar sobre as dádivas que Deus deseja realmente repartir com os seus filhos. E este é realmente algo que Deus faz com imenso prazer, com imensa alegria. Ele reparte bondosamente as suas dádivas com cada um de nós. Hoje vamos começar por falar de ressentimento. Bom, o ressentimento não é de maneira nenhuma uma dádiva de Deus. É o oposto realmente a isso. O ressentimento é um dos mais tóxicos venenos para a alma.
a sua ação é cáustica e prolongada. Ela vai corroendo e minando todas as defesas da alma. Guardar lembranças desagradáveis sem conseguir superá-las ou insistir no ressentimento por causa de uma ofensa do passado são as causas que determinam o sofrimento e a amargura, que envenenam as nossas emoções, tirando-nos a paz e até mesmo tirando-nos o sono. Quanto mais nos sentimos feridos, quanto maior tiver sido a força da injustiça, da ofensa ou até da traição, maior será o ressentimento. E eu pergunto, será que é possível superar o ressentimento que causa angústia quando ele se enraiza no íntimo? Meus amigos, para se superar toda essa angústia, a única solução é o perdão. O perdão é o antídoto para o ressentimento. E por quê? Porque o perdão é libertador. O perdão cura. O perdão traz a paz. O perdão traz alívio e paz ao coração. Mas como perdoar alguém que te ofendeu, que foi injusto para contigo, ou que te prejudicou grandemente, ou te virou as costas no momento em que tu mais precisavas? Perdoar é uma sagrada e imensa doação de Deus. Jamais conseguiremos medir a graça que advém do perdão. Aquele que é perdoado adquire uma outra dádiva que se chama gratidão. Já aqui falamos sobre isso, sobre essa maravilhosa virtude da gratidão. Mas o perdão é esta dádiva que é capaz de transformar a vida do ser humano. O perdão destrói inimizades, une as pessoas. O perdão, essa dádiva de Deus, é uma das mais poderosas armas contra o mal, contra o ódio, o rancor e, como já disse, contra o ressentimento. Benjamin Franklin foi um homem notável, foi um dos líderes da Revolução Americana, um homem de ciência, mas também reconhecido no mundo da literatura. Foi ele quem disse um dia: as 3 coisas mais difíceis do mundo são guardar um segredo, aproveitar o tempo e perdoar uma ofensa. Mas houve alguém, sem dúvida, muito mais importante do que Benjamin Franklin: Jesus Cristo. Ninguém falou tanto de perdão como Jesus. Um dia, Jesus estava com os seus discípulos e, a certa altura, começou a falar-lhes acerca do perdão. Vamos ver o que, naquela ocasião, Jesus tinha para dizer aos discípulos. Vamos abrir a Bíblia no capítulo 17 do Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 17, versículos 3 e 4. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Em primeiro lugar, o que Jesus aqui está a dizer, ou aqui está a fazer, é citar um dos conceitos judaicos acerca do perdão. Havia entre os judeus no tempo de Jesus um conceito de que o ofendido deveria perdoar o ofensor no máximo até 7 vezes. Não sabemos ao certo o porquê desse conceito, mas talvez fosse apoiado numa passagem do livro de Gênesis, que diz que Caim é vingado 7 vezes, mas Lameque 77 vezes. Se foi isso que deu origem ao tal conceito judaico, não sabemos ao certo, mas isso está de facto escrito em Gênesis, no capítulo 4 e no versículo 24. Então, Jesus estava simplesmente a repetir uma lei judaica que lembrava o dever de perdoar o próximo e que, segundo essa ideia dos judeus, o perdão deveria ser concedido 7 vezes. Bom, o tempo passou
E mais tarde, Jesus estava de novo a ensinar os seus discípulos e Pedro, certamente lembrando-se do que Jesus tinha dito anteriormente acerca do perdão, resolve questionar Jesus. Vamos ver qual a pergunta que Pedro vai fazer a Jesus. Vamos abrir a Bíblia mais uma vez. Agora, no Evangelho de Mateus, no capítulo 18 e nos versículos 21 e 22. Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei. Até 7. Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Repare, Pedro vai evocar o tal conceito judaico de que o perdão deveria ser concedido a alguém até 7 vezes. E Pedro não perde a oportunidade de questionar Cristo sobre a validade desse preceito dos judeus. Mas agora veja só a resposta de Jesus. Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Bom, com esta resposta, eu não sei se Pedro se pôs a fazer contas de cabeça para saber ao certo quantos são 70 vezes 7, mas 70 vezes 7, segundo a ciência exata da matemática, todos sabemos que são precisamente 490. Agora, meus amigos, de uma coisa podemos ter a certeza. Jesus não estava interessado em falar acerca de conceitos baseados em número de vezes sobre o quanto devemos perdoar. A matemática de Deus é diferente, porque o perdão não se mede pela quantidade. Mas Jesus está a tentar levar os seus discípulos para uma outra dimensão acerca do perdão. Jesus está a falar sobre a grandeza do perdão, que não tem limites. Ou seja, segundo a doutrina de Jesus, não deve haver limitações de quantas vezes devemos perdoar. Principalmente quando o irmão nos procura arrependido e pede perdão por alguma falha que cometeu ou até mesmo por um agravo ou ofensa. O ato de perdoar, antes de tudo, é reconhecer que nós também somos falhos e pecadores. Quando nos recusamos a perdoar, não reconhecemos a nossa própria natureza e exigimos do outro um padrão de santidade que nem talvez nós mesmos somos capazes de viver. O perdão genuíno não surge pela força, pela obrigação, mas surge espontaneamente. Ele brota do coração que está cheio do amor de Cristo. O apóstolo Paulo dizia: o amor de Cristo nos constrange, ou seja, nos embaraça. E nos constrange ou nos embaraça por quê? Porque o amor de Cristo, ou o amor que Cristo demonstrou por cada um de nós, é tão elevado que não temos mais qualquer razão para não perdoar. O desejo e a necessidade de perdoar surgem no coração ou na consciência que é avivada pelo Espírito Santo, no sentido de que guardar a ofensa não combina com o exemplo que Jesus nos deixou. Eu vou contar-vos uma história que não sei se é verdadeira ou não, mas serve como ilustração daquilo que esta noite eu estou a tentar apresentar-vos sobre o genuíno perdão. Essa história passou-se há alguns séculos atrás e fala-nos do povo beduíno. Os beduínos são um povo de origem árabe e no século VII, durante as conquistas árabes, expandiram-se pelo norte de África. Hoje em dia, os beduínos estão organizados em tribos que falam a língua badawi e consideram-se descendentes dos árabes. No passado viviam em grupos e por causa das difíceis condições de vida no deserto, havia quase sempre conflitos entre eles, geralmente por causa do uso de poços de água e pastagens. Conta-se que um certo beduíno já idoso estava dentro da sua tenda
quando de repente entrou a correr um rapaz dos seus 14 ou 15 anos de idade que se refugiou escondendo-se atrás do velho beduíno. O rapaz chorava e tremia de medo. Antes que o beduíno pudesse perguntar-lhe alguma coisa, apareceram à porta da tenda um grupo de beduínos enfurecidos que empunhavam paus e facas. Abriram a porta da tenda e disseram ao velho beduíno: entrega-nos esse rapaz, porque ele é um assassino. O velho beduíno olhou fixamente para eles e respondeu: não vos vou entregar o rapaz. Não se esqueçam que há uma lei entre nós que diz que quando um assassino se refugia numa tenda e o dono da tenda lhe der guarida, ele está sob proteção e ninguém pode tocar. Todos ficaram em silêncio e o beduíno continuou: eu compadeci-me deste rapaz e ofereço-lhe o perdão. O rapaz tremia e cada vez mais se agarrava ao velho beduíno, aguardando o desfecho daquela situação, até que um dos perseguidores disse: tu queres perdoá-lo, mas tu não sabes o que ele fez e quem foi que ele matou. O beduíno respondeu: não importa quem ele matou, eu ofereço-lhe o perdão. Então os perseguidores disseram-lhe: ele matou o teu próprio filho. Vai lá fora ver o corpo estendido na areia e ensanguentado. O beduíno caiu num profundo silêncio, seu coração estremeceu e depois, soluçando e enxugando as lágrimas, disse: então eu vou cuidar e criar este rapaz como se fosse meu filho a quem ele matou. Meus queridos amigos, esta é apenas uma história com um final de certo modo dramático e nem todos nós estamos preparados para aceitar. Mas na verdade esta pequena história mostra-nos qual é o padrão do perdão divino para nós. Não é possível explicar por palavras qual é a dimensão do perdão divino. Nós temos ouvido muito acerca do perdão de Deus por cada um de nós. Existem imensos textos na palavra de Deus que nos revelam a grandeza desse perdão. Todos nós conhecemos muito bem alguns desses textos bíblicos, como, por exemplo, aquele em que o Senhor nos diz que o seu perdão é tão elevado que é capaz de perdoar os nossos pecados de tal forma como se os lançasse nas profundezas do oceano. Nós poderíamos estar aqui a noite inteira a mencionar textos na Bíblia que nos revelam o perdão de Deus por cada um dos seus filhos. Mas eu escolhi esta noite para partilhar convosco apenas 3 textos bíblicos que selecionei. Bom, são textos que eu decorei quando ainda era jovem. O primeiro nós encontramos lá no livro de Salmos, no Salmo 130, versículos 3 e 4. É provável que também saiba de cor esse texto. O Salmo 130, versículos 3 e 4 diz: se tu, Senhor, observares as iniquidades, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Veja só, este texto revela-nos a grandeza do perdão de Deus. É-nos dito que se Deus tivesse apenas em conta os nossos pecados, nós estaríamos perdidos. Não haveria salvação para ninguém. Mas graças a Deus, o texto nos diz que com o Senhor está o perdão. Bom, um outro texto é o que encontramos ainda no livro de Salmos, mas agora é um pouco mais atrás, no Salmo 32, versículo 1. Este texto também sabemos de cor. Diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é o quê? É coberto. Aqui a Bíblia está a falar da felicidade daquele que descobre o perdão de Deus, ou melhor, daquele que vê as suas transgressões perdoadas, os seus pecados cobertos pelo manto da justiça de Cristo. O que traz felicidade, o que torna alguém num bem-aventurado, é o perdão oferecido por Deus. Mas o último texto que eu escolhi
Talvez você se lembre dele. Encontra-se em Isaías, no capítulo 43 e no versículo 25. Mas eu quero esta noite que possamos abrir uma vez mais a nossa Bíblia para lermos aqui na Bíblia o que está escrito em Isaías 43, versículo 25. Isaías 43, versículo 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados me não lembro. Que maravilhoso! O Senhor diz, olha, eu esqueço-me dos teus pecados. Eu não lembro mais dos teus pecados que foram confessados e dos quais tu te arrependeste, porque eu os apaguei. Afinal o que na realidade o Senhor nos está a querer dizer é o seguinte: o meu perdão é total, é completo. Dos teus pecados não me lembrarei mais, diz o Senhor. Sabe, por vezes algumas pessoas que, embora tenham sido perdoadas, ficam amarradas ao seu passado, estão constantemente olhando para trás, como se ainda estivessem presas ao seu passado pecaminoso. É como a história daquele homem que foi resgatado de um poço, mas que todos os dias ele voltava para junto daquele poço para chorar. Meus queridos, o perdão de Cristo é completo. E por isso ele diz, dos teus pecados não me lembrarei mais. Jesus é sempre o maior exemplo em tudo o que há de bom. E quando nós falamos de perdão, não encontramos maior exemplo do que o perdão que Cristo nos oferece. Nós vamos achar nos Evangelhos imensos episódios que ocorreram com Cristo, em que Ele oferece o perdão ao pecador. Jesus quase sempre, ao realizar um milagre em favor de alguém, quando curava alguém de uma enfermidade, quase sempre não deixava essa pessoa partir sem a certeza do perdão que Ele oferecia. Sim, foram várias as vezes aquelas em que Jesus repetiu para alguém, perdoados-te são os teus pecados. A história que agora eu tenho para vos contar está narrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, nos versículos 36 a 50. Lucas, capítulo 7, versículos 36 a 50. É-nos dito ali que certa vez um fariseu chamado Simão convidou Jesus para ir à sua casa e comer com ele. Jesus geralmente fazia isso e aceitou o convite, e diz o Evangelho que, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa com ele. Havia uma mulher naquela cidade que era conhecida como alguém de fraca reputação, mas que, quando soube que Jesus tinha ido à casa de Simão, o fariseu, resolveu ir ter com Jesus. Esta mulher tinha o coração cheio de gratidão, porque ela havia recebido de Cristo. Ela adquiriu um vaso com unguento especial e, pondo-se aos pés de Cristo, chorava e começou a regar-lhe os pés com as lágrimas que corriam do seu rosto e os enxugava com os seus cabelos. Ela beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Quando o fariseu viu tudo aquilo, pôs-se a pensar e dizia para si mesmo, se este fosse realmente um profeta, bem saberia quem é a mulher que lhe tocou, pois é uma grande pecadora. Mas Jesus conhece o coração e compreende a intenção de Simão, o fariseu. E então Jesus lhe diz, olha, Simão, eu preciso de contar-te uma pequena história. Um dia, um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. E então Jesus perguntou, qual deles o amará mais? Aquele que tinha uma dívida de 500 ou que tinha uma dívida de 50? E Simão logo respondeu, eu tenho para mim que é aquele a quem o credor mais perdoou.
Então Jesus lhe disse, julgaste bem. Depois Jesus, voltando-se para a mulher, então ele disse a Simão, vês tu esta mulher? Eu entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Olha, Simão, tu não me deste o ósculo, mas esta mulher, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Estás a ver, Simão? Tu não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso, Simão, eu te digo que os seus muitos pecados lhe foram perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Bom, meus amigos, nós perguntamos qual a razão por que aquela mulher fazia tudo aquilo. Esta mulher tinha o coração cheio de gratidão. Ela foi liberta dos seus pecados, dos seus maus hábitos, daquilo que a tornava uma escrava do diabo. Sim, Jesus a tinha libertado e lhe concedeu o seu imenso perdão. Mas agora, Jesus quer tornar público que a sua grande missão é perdoar pecados. E foi por isso que ele veio a este mundo. Então Jesus volta-se para aquela mulher e lhe diz, mulher, os teus pecados te são perdoados. A tua fé te salvou, vai em paz. Diz o relato que todos os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Há 4 breves perguntas que esta noite eu gostaria de fazer. Em primeiro lugar, eu pergunto, meu querido amigo, minha querida amiga, tu precisas de perdoar a alguém? Alguém que te ofendeu? De quem ainda guardas algum ressentimento? Não deixes escapar esta possibilidade que Deus hoje te oferece. Deixa que o perdão faça parte da tua vida como uma dádiva de Deus e partilha essa dádiva com aqueles a quem Jesus chamou de teu próximo. A segunda pergunta é esta. Tu precisas do perdão de alguém? Sim, de alguém a quem ofendeste? De alguém a quem cometeste um agravo? A quem prejudicaste? Meu querido amigo e minha querida amiga, se este é o teu caso, por que não ires ao encontro dessa pessoa para pedires perdão, para pedires que te perdoe? A humildade de reconhecer os erros e faltas cometidas e o desejo de as reparar é uma das principais virtudes cristãs. É a forma que Deus nos deu para limpar da nossa alma todo o mal que tortura a consciência. Mas a terceira pergunta é esta. Tu precisas do perdão de Deus? Tu sentes que tens ofendido o Senhor, mas em teu coração sentes necessidade do seu perdão? Tu achas que foste longe demais e que agora estás fora do alcance do perdão divino? É assim que tu te sentes? Se quiseres lembrar-te apenas de uma única coisa do que eu ao longo desta noite te disse, então lembra-te disto. Ninguém está fora do alcance de Deus. De que estás à espera? De te tornares uma pessoa melhor para depois ires ao encontro de Jesus? É isso? Nunca seremos pessoas melhores se não formos a Jesus exatamente como estamos, com os nossos pecados, com as nossas misérias. A Bíblia ensina que Deus é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda a injustiça. Finalmente, a quarta pergunta é a mais simples de todas. Tu queres esta noite aceitar o perdão que Deus te quer oferecer? Tu desejas, desse modo, obter a paz interior, aquela paz que é difícil de explicar, mas que se obtém quando somos envolvidos pelos braços perdoadores de Jesus. Neste tempo de recolhimento, neste tempo de encontro com Deus, é também tempo de irmos a Jesus para sermos perdoados.
Se este é o teu desejo, sim. Se esta noite tu queres ir a Jesus e receber o seu perdão, então, aí onde estás, eu convido-te a inclinar a tua fronte, enquanto iremos elevar a Deus uma oração de intercessão. Sim, inclina a tua fronte e vamos orar pedindo a Deus o seu perdão. Oremos ao Senhor. Querido Pai, esta noite nós compreendemos através da tua palavra que imenso é o teu perdão. E também, Senhor, ao nos concederes esta dádiva em nosso coração, nós podemos também limpar a nossa alma, o nosso coração de todo o ressentimento, perdoando a quem nos tem ofendido. E por isso, Senhor, ajuda-nos a perdoar. Mas ajuda-nos também, Senhor, a aceitar o teu perdão. Esse perdão que purifica, esse perdão que torna novas todas as coisas em nossa vida. Ó Pai querido, nós sentimos esta noite a necessidade do teu perdão. E por isso te suplicamos neste momento, Senhor, perdoa os nossos pecados. Talvez alguém nesta noite esteja em pensamento, lembrando-se de algum agravo, não importa o quê. Ó Senhor, perdoa esse teu filho. Nós intercedemos, Senhor, em nome de Jesus, pedindo-te, Senhor, o perdão e a paz para esse coração. E agora, Senhor, que a tua paz realmente possa preencher todo o nosso coração, a nossa vida, e que possamos sentir a alegria por saber que se confessarmos os nossos pecados, tu és fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar de toda a injustiça. E é assim que esta noite nós te queremos pedir e agradecer, em nome de Jesus. Amém. Meu querido amigo, vamos ainda cantar um belo hino, este hino que nos fala de Jesus. Jesus diz, na cruz eu morri por ti. E agora ele perguntaria, então que fazes tu por mim? É isto que vamos cantar ou vamos ouvir esta noite, depois voltaremos então para nos despedirmos. Na cruz morri por ti, ó pecador, meu sangue ali verti, provando amarga dor. Na cruz a minha vida pus do céu, por isso vi. Das trevas te chamei a luz e fazes tu por mim. Em vão eu não deixei o trono lá na luz. Em vão não perguntei a glória pela cruz. Por ti deixei no céu meu lar, fui peregrina aqui. Não queiras, pois, desculpas dar, que fazes tu por mim. Imensa foi a dor, angústia que sofri. Não pode haver maior a ela sucumbir. Mas mesmo a morte desprezei pra te salvar assim. Por ti a minha vida dei e fazes tu por mim. Que bom foi poder estar consigo durante este tempo de encontro com Deus. Mas queremos já marcar o encontro para a próxima semana, para a próxima quarta-feira. Aqui estaremos de novo e você é o nosso convidado especial. Na próxima quarta-feira, às 20h30, em nome de toda esta equipa que realizou e produz este programa Encontro com Deus, em nome da Novo Tempo Portugal, o nosso abraço. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser.